Depois que a gente fez o Morning Call, a gente definiu os cenários de abertura. Lembra que a gente falou se eles são altistas, neutros ou baixistas, ou seja, se tem um sentimento positivo, se tem um sentimento negativo, se tem um sentimento otimista, um sentimento pessimista. Um sentimento neutro, sem direcional, sem drive, tá? Para que a gente faz isso? Para a gente determinar um viés de abertura de mercado. Nas sessões nossa brasileira e na sessão americana, para quem vai operar mercado americano ou para quem simplesmente quer saber. Então a gente tem 3 cenários potenciais de abertura. Abertura com viés direcional de alta, abertura com viés direcional neutro, abertura com viés direcional de baixa. O que implica isso aqui, pessoal? O tipo de abertura e os potenciais movimentos de abertura no mercado. Então, olha só, quando eu tenho um viés direcional de alta, quer dizer que 99% das vezes o gap de abertura vai ser um gap de alta. Quer dizer, Felipe, então, que dá para descobrir o gap de abertura antes do mercado abrir? Óbvio. Por quê? Porque o gap de abertura nada mais é do que a precificação do ativo que os players estão fazendo quando o mercado vai abrir, baseado no sentimento de mercado que estava existindo das sessões anteriores. Então, por exemplo, fechou o mercado lá às 6 da tarde ontem e muita coisa aconteceu à noite. Hoje de manhã os players vão começar a atuar e o sentimento é super positivo, super otimista de mercado. Os caras vão começar a leiloar lá em cima. Então o gap nada mais é, pessoal. Presta muita atenção nisso para desmistificar isso para vocês. O gap nada mais é do que uma continuidade de movimento. É a precificação do sentimento de mercado que não foi feito. Você não está vendo aquele movimento. Por quê? Porque o mercado está fechado. Se o mercado tivesse aberto, você estaria vendo esse movimento. Então o gap, na verdade, é uma continuidade de movimento. Quando o cenário é de alta, quando o viés é de alta, esse gap é de alta. Quando o viés é neutro, normalmente abre sem gap, tá? Um gap muito curtinho ou sem gap nenhum. Abre ele no mesmo nível do fechamento. Um gap muito curtinho. Quando o viés é de baixa ou pessimista, normalmente um gap é de baixa. E aí, quanto mais forte esse sentimento, maior é esse gap, tá? Vocês estão vendo isso aí. Então, vamos aqui para os potenciais cenários de abertura. Olha que legal isso aqui, galera. Dá uma olhada nisso aqui. Muito provavelmente você não tenha visto isso aqui ainda, porque isso aqui não é falado no Brasil, até porque isso aqui, grande parte disso aqui foi desenvolvido por nós, tá? Quando eu tenho um viés direcional de alta, de abertura, e quando esse sentimento não é muito forte, e eu tenho um gap curto de alta, então o gap é curto, provavelmente o mercado faça o quê? Ele dê continuidade ao movimento um pouquinho, volte para buscar liquidez e avance no mercado na continuidade do movimento direcional de alta, tá? Essa volta para buscar liquidez é o que a gente chama de metagame, que a gente vai explicar mais adiante, tá bom? No treinamento. Quando esse gap é muito longo, ou seja, o sentimento de abertura é muito forte de alta, o gap é longo. Ah, Felipe, quanto que é um gap curto, quanto que é um gap longo? Cara, vai depender muito da volatilidade média diária que está acontecendo no ativo, tá? E isso muda, vocês vão ter que treinar isso aí, vocês vão ter que aprender a calcular isso aí meio que no olho. Por quê? Porque quando a volatilidade do ativo, a volatilidade média do ativo está muito alta, esse gap longo pode ser maior, né? Então, se eu for dar um número para vocês aqui, vai acabar, e isso mudar algum dia, vai acabar confundindo vocês. Mas vamos dizer que um gap curto fosse aí de 200 pontos, tá? Para o índice e 4 pontos de média para o dólar, mais ou menos, tá? Então ele faria esse movimento, ele dá continuidade, porque ele é curto, ele dá continuidade ao movimento de alta, volta para buscar liquidez e avança na posição, no direcional. Quando o gap é longo, de imediato a gente já tem uma correção de preço para buscar liquidez. Por quê, pessoal? Porque isso aqui já foi precificado, já tem um movimento de alta.
um movimento de alta, negociou lá em cima, agora quem quer comprar não quer comprar barato, os caras soltam o mercado de novo, o mercado corrige um pouco, não necessariamente ele vem fechar o gap, esqueçam esse negócio de fechamento de gap, que isso não funciona, estatisticamente isso não funciona, tá? A gente já mediu, ele volta para buscar liquidez, buscou liquidez mais embaixo, aí ele avança no direcional de novo, se o sentimento continuar de alta. E quando esse gap longo, vamos dizer que ele seja de 1.000 pontos para o índice, mais ou menos, tá? E vamos supor que ele seja de 20 pontos para o dólar, mais ou menos. Isso é mais ou menos, tá, pessoal? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo disso aí. E quando a gente tem um gap médio na abertura, tá? A gente tem esse tipo de movimento aqui, ó. Que vocês estão vendo. Então, o mercado médio, um gap médio, vamos falar que é ali por volta de 500 a 700 pontos para o índice, tá? E por volta de 10 pontos aí para o dólar. Um gap médio, beleza? E aí esse mercado tende a buscar liquidez nas pontas, que a gente chama, ou seja, ele tende a ficar um pouquinho lateralizado na abertura, buscar liquidez um pouco abaixo e depois explodir no movimento direcional, se o sentimento continua de alta. Quando a gente tem um viés direcional de baixo, ou seja, o sentimento é pessimista no mercado, e a gente tem um gap curto, um gap longo, um gap médio, vocês vão usar os mesmos parâmetros do outro, a distância, tá? A mesma coisa, mas quando o gap é curto e a gente tem um viés direcional de baixa, o movimento é espelhado, igual vocês viram lá no outro. Ou seja, o gap é curto, ele continua o movimento, volta para buscar liquidez e avança no movimento direcional se o sentimento continuar o mesmo. Quando o gap é longo, ele retorna de imediato para dentro dos preços para buscar liquidez, uma vez que ele já precificou muito longo, muito forte esse movimento, e ele volta no direcional se o mercado continua com o sentimento de baixa. E quando o gap é médio, a gente tem de novo um mercado meio consolidado na abertura, puxa para buscar liquidez contra o movimento, contra o sentimento, e avança em direção em favor do sentimento se o mercado continua num sentimento de baixa. Mas quando a gente tem um viés neutro, quando a gente tem um mercado neutro, é aí que a maioria das pessoas se confunde, principalmente, é aí que a maioria delas toma prejuízo. Por quê? Porque como não há um sentimento direcional, no mercado neutro, sempre costuma ser um gap curto, ou quase nenhum gap, tá? Porque não tem uma direção previsível, não tem uma direção definida. E aí a gente tem 3 tipos de movimentos na abertura quando o mercado é neutro de sentimento. O primeiro cenário de abertura é a possibilidade do mercado abrir em canal, ou seja, ele forma máximas e mínimas na mesma região e cria um mercado consolidado num canal assim, ó. Tá? Desse jeito. Outra possibilidade é o mercado fechando o spread, que a gente chama. Aqui, ó. Ele não renova máxima e mínima, ele vai fechando o spread até explodir para um lado. Tá? E a outra possibilidade é o mercado abrindo o spread. Ele começa a renovar máximas e mínimas maiores e volta para dentro do movimento. Lá, ó. Tá? E ele pode ficar assim o dia todo se o mercado não se definir. Agora, qual que é a sacada aí, pessoal? Mercado em canal e mercado fechando o spread, a gente não opera. E esses 2 cenários, principalmente esse aqui, ó, fechando o spread, esse cenário é o cenário que mais dá prejuízo para todo mundo. Por quê? Porque como o mercado está fechando o spread, tem muita gente interessada nesse nível de preço, tentando brigar pelo nível de preço, tomar o nível de preço. Você não sabe aonde o player vai voltar para defender a posição. Porque você não tem uma métrica estipulada. Não é igual aqui, ó. Eu vou explicar lá depois. Mas aqui, você não tem como definir qual região ele vai defender. Então, quando ele avança aqui no movimento, você fala assim, agora vai subir. Aí você compra, o mercado volta. Aí você fala, nossa, estava errado, é de queda. Aí você vende, o mercado sobe. Falou, nossa, eu estava certo, era de compra mesmo. Aí você compra, o mercado desce. E eu já vi gente, e eu conheço um monte de gente, isso aconteceu a minha vida inteira. Eu vendo um monte de gente tomar stop dentro de um canalzinho, assim, por exemplo, no índice, em 30 minutos, tomar 6, 7 stops e quebrar a conta no intervalo de 200 pontos. Porque estava operando o mercado assim, ó, fechando o spread. Ou assim, ó, em canal. Tá? Agora, quando a gente tem o mercado abrindo o spread, aí a gente consegue operar, por quê? Porque como ele renova a mínima e a máxima, eu sei do ponto da renovação.
e eu sei que ele está neutro. E porque ele está neutro, eu sei que o mercado vai balançar. Então consigo definir um ponto exato de entrada, tá? Para eu pegar uma operação que a gente chama de operação de inversão de fluxo. Tem lá no plano de trade isso aqui, tá? De fluxo. Ou mais, que a gente apelidou de operação de ponta. Então, quando o mercado tiver abrindo spread no mercado neutro, a gente vai falar assim, ó, aqui a gente opera ponta. Tá? Como assim operar ponta? Desse jeito, eu espero o mercado renovar a máxima mínima, por exemplo. Ele renovou aqui. Eu espero um cenário de inversão de fluxo aqui, vendo até o meio do movimento anterior. Ele renovou a mínima aqui, eu espero um cenário de inversão de fluxo e vendo e compro até os 50% do movimento anterior. E vou fazendo isso indefinidamente até o mercado estourar. Tá? E quando ele for estourar, ele vai dar sinais para a gente de que ele não vai mais recuperar esse perfil de mercado e vai dar um direcional, e aí a gente vai voltar, mudar o perfil de operação e começar a operar um perfil de mercado direcional, em continuidade de tendência e tudo mais. Então esses são os nossos possíveis cenários de abertura, baseado no sentimento de mercado e no morning call que a gente faz. Pessoal, mais uma vez, assistam o Bom Dia Academia, que está lá na comunidade de traders da família Alta Renda, que é restrita aos alunos, é um presente para você. O nosso time de analistas entra todo dia de manhã e faz uma super análise de mercado, uma super análise de sentimento, que a gente já recebeu feedbacks, inclusive de corretoras, que é melhor do que a maioria das corretoras no Brasil. Isso é um presente para você, os caras são fera demais, então você tem que ir lá assistir no Bom Dia Academia todos os dias na comunidade de traders da família Alta Renda. É um presente para você, em gratidão à sua confiança ao nosso trabalho.